No fim de agosto de 2011, em uma região tranquila do estado de Michigan, nos Estados Unidos, uma cena encontrada à beira de uma estrada parecia, à primeira vista, mais um caso triste, mais comum. Algo que poderia ser rapidamente classificado e encerrado, mas bastaram algumas horas para que tudo começasse a parecer errado, estranho, desconexo, como se aquela história estivesse tentando esconder algo muito mais profundo. Jennifer Webb tinha 32 anos e vivia um momento que muitas pessoas descrevem como um dos mais importantes da vida. Ela estava grávida de 8 meses, esperando um menino que já tinha nome escolhido, Braxton. E segundo amigos e familiares, ela estava feliz, saudável, animada com a chegada do filho, fazendo planos, imaginando o futuro, vivendo aquele período final da gestação com expectativa. Não havia relatos consistentes de que ela estivesse em sofrimento emocional extremo ou em um estado que indicasse risco de tirar a própria vida. Mas existia um detalhe que não era totalmente público e que acabaria sendo central para entender tudo o que aconteceu. O pai da criança era Kenneth Blue. Kenneth Blue tinha 37 anos, era policial em Buena Vista Township, um homem casado com carreira estabelecida, alguém que, para quem via de fora, representava autoridade e estabilidade, mas ao mesmo tempo, ele mantinha um relacionamento com Jennifer havia anos. Eles se conheciam há cerca de 8 anos, e ao longo desse tempo, esse vínculo deixou de ser apenas uma amizade, se tornando uma relação íntima, escondida, paralela à vida oficial dele. Esse relacionamento carregava uma tensão evidente, porque não era apenas um envolvimento casual. Havia uma gravidez envolvida, um filho prestes a nascer, e mensagens analisadas posteriormente indicavam que Jennifer tinha expectativas em relação a esse vínculo, inclusive a possibilidade de que Blue Evil deixasse a esposa para assumir uma vida com ela, o que colocava ele em uma posição delicada, dividido entre duas realidades que não podiam coexistir por muito mais tempo. Na noite de 30 de agosto de 2011, Jennifer e Blue mantiveram contato. Registros telefônicos mostraram ligações entre os dois pouco antes do momento em que tudo aconteceu, indicando que eles se encontraram naquela noite, possivelmente para conversar sobre a situação, sobre o bebê, sobre o futuro, algo que naquele momento já não podia mais ser adiado. Pouco tempo depois, o corpo de Jennifer foi encontrado em uma área isolada de Buena Vista Township, próximo a uma estrada, perto de uma região utilizada por forças policiais, e o cenário chamava a atenção. Ela estava associada ao próprio veículo, um SUV, com um cabo de extensão ao redor do pescoço preso ao rack do carro, o que inicialmente sugeria um suicídio. E há um detalhe que desde o começo parece fora do lugar. Kenneth Blue estava presente na cena, junto com outro policial. De acordo com os relatos apresentados posteriormente, quando o outro agente chegou ao local, encontrou o carro de Jennifer e logo depois viu Blue, que estava visivelmente nervoso, suando, e fez uma pergunta incomum para aquele momento. Algo como: "Como você quer lidar com isso?" Uma frase que não parecia condizer com a situação de alguém que simplesmente havia acabado de encontrar um corpo. Nos primeiros momentos, a morte foi tratada como suicídio. O cenário visual sustentava essa hipótese, mas essa versão começou a se desfazer rapidamente. Quando os investigadores conversaram com a família de Jennifer, a reação foi imediata. Eles rejeitaram completamente a ideia de suicídio. Disseram que ela estava feliz, que aguardava o nascimento do filho com entusiasmo, que não havia sinais de desespero ou intenção de tirar a própria vida. E então revelaram algo que mudou completamente o rumo da investigação. Kenneth Blue, o policial que estava na cena, era o pai da criança que ela carregava. A partir desse momento, tudo passa a ser visto sob outra perspectiva. A autópsia trouxe uma conclusão decisiva. Jennifer não morreu por enforcamento como a cena sugeria, mas por compressão do pescoço, o que indica um estrangulamento direto, uma ação feita por outra pessoa, provavelmente por trás, descartando a hipótese inicial de suicídio. E então começam a surgir outros elementos. Os registros de telefone confirmavam que ela havia falado com Blue pouco antes da morte, reforçando que eles se encontraram naquela noite, e a cena do crime começou a revelar inconsistências. Evidências físicas encontradas no veículo e nas proximidades ligavam diretamente Blue ao ocorrido, incluindo sangue e impressões digitais. Uma dessas impressões chamou a atenção por um detalhe específico. Havia uma característica única que coincidia com uma lesão recente no dedo dele, o que tornava praticamente impossível descartar a presença dele em um momento crítico. Além disso, durante a investigação, foi analisado o computador de Blue Abbey,
e foram encontradas buscas relacionadas a estrangulamento, suicídio e formas de causar morte por compressão do pescoço, o que reforçou a ideia de que aquilo não foi um ato impulsivo, mas algo pensado com antecedência. A acusação construiu então uma linha clara. Naquela noite, Jennifer e Blue se encontraram, possivelmente para discutir a situação envolvendo a gravidez e o relacionamento. E em algum momento, esse encontro se transformou em violência. Ele teria aplicado força no pescoço dela, causando a morte, e depois montado uma cena para simular um suicídio, utilizando o cabo de extensão e o veículo para dar aparência de algo que não aconteceu daquela forma. O fato de ele ser policial tornava tudo ainda mais grave, porque ele conhecia procedimentos, sabia como uma cena poderia ser interpretada e possivelmente tentou usar esse conhecimento para sustentar a versão inicial. Durante o julgamento, a defesa tentou argumentar que Jennifer poderia ter tirado a própria vida, mencionando conflitos pessoais e mensagens que indicariam algum tipo de instabilidade. Mas esse argumento não se sustentou diante da autópsia, das evidências físicas e do contexto geral, especialmente considerando a gravidez avançada e os planos que ela tinha para o futuro. Outro ponto que pesou foi a confirmação por exame de DNA de que Blue era o pai da criança, o que reforçava o vínculo entre os dois e dava ainda mais sentido à hipótese de que havia um conflito significativo naquela relação. Com o avanço do processo, ficou cada vez mais claro para a acusação que não se tratava de um ato aleatório, mas de um crime com contexto, com motivação e com tentativa de encobrimento. Em 2012, o júri chegou ao veredito. Kenneth Blue foi considerado culpado por homicídio em primeiro grau pela morte de Jennifer, além de outras acusações relacionadas à morte do bebê que ela carregava. A sentença foi prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, além de uma pena adicional pela morte do filho que nunca chegou a nascer. Durante a sentença, o juiz destacou que as evidências eram extremamente fortes e que o crime havia sido planejado, executado de forma fria e seguido de uma tentativa de manipular a realidade. E talvez o que mais permaneça nessa história não seja apenas a violência do crime, mas o contexto em que ele aconteceu, porque não era uma relação distante, não era um encontro casual, era um vínculo construído ao longo de anos, com confiança, com intimidade, com expectativas, e foi dentro desse vínculo que tudo terminou da pior forma possível. Uma história que começou com uma relação escondida, atravessou decisões difíceis e terminou em uma tentativa desesperada de apagar a verdade, mas que, no fim, acabou sendo reconstruída detalhe por detalhe até revelar o que realmente aconteceu naquela noite.